Fala, compadres, aqui é o Jefferson, pode chamar de compadre. E hoje eu quero falar desse livro aqui, O Mítico Homem-Mês. Na verdade, eu quero tratar de um conceito que tem nele. Esse livro, basicamente, não é de geopolítica, geografia, qualquer coisa da área. Ele trata sobre, basicamente, administração de softwares, né? Como você vai poder tratar essa questão de gerir a produção de software, né? E nesse livro tem um conceito que eu acho muito interessante, que é mais ou menos assim. Você está lá produzindo um software e esse software está com atraso. Você pegar mais pessoas para trabalhar nele para ver se adianta, não vai fazer com que saia mais rápido. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão chegando agora, elas não conhecem o produto tão bem quanto quem já está trabalhando. Essas pessoas podem vir enviesadas. Você muito provavelmente vai contratar essas pessoas assim com um filtro mais baixo, um filtro menor. Você vai deixar, no caso, a sua régua mais baixa para selecionar essas pessoas. Então, você vai dificultar o problema, podendo até mesmo acelerar o processo, porém, ele virá com mais falhas, que exigirá mais manutenção e mais custo no futuro. E o que é uma coisa que eu acho interessante a gente tratar disso, né? Eu sempre gostei da interdisciplinaridade, que é a capacidade de se pegar um conceito de uma área e aplicar em outra área. Vamos pensar nisso na parte da política. Se a gente parar para pensar que na eleição qualquer pessoa pode se candidatar, você está abrindo um pressuposto que uma pessoa não capacitada ou que uma pessoa com um certo grau de enviesamento venha assumir um cargo como de presidência. E nisso, essa pessoa possa atrapalhar o cenário que já se está. Vou dar um exemplo bem simples do que eu acho um caso desse. É o exemplo do nosso presidente americano Donald Trump, que ele vem e a todo custo quer fazer a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Indiferente se a guerra foi provocada ou não foi provocada, é um assunto muito complexo, muitas nuances. E ele queria forçar a isso, usando especificamente esse exemplo, a gente tem tanto os resultados bons quanto os resultados ruins. Um resultado bom, ele realmente conseguiu fazer a Europa começar a produzir armamento, a investir mais do seu PIB na defesa, coisa que ficava antes sobrecarregado nos Estados Unidos. Mas isso levantou insegurança sobre a questão da credibilidade americana. Isso que já era meio costumeiro os americanos abandonar seus aliados, diga-se o Afeganistão, os curdos, né, como exemplo, e agora os ucranianos, que é o maior expoente, né? E isso é uma falha, se a gente for para pensar, na democracia como um todo, né? O que seria o hardware? Seria nós pessoas, e o software seria as instituições, né? E a gente deixou a gerência desse software para uma pessoa que não, como assim dizer, não segue as regras padrões da área. Que nem quando ele foi fazer, ele mandou um milionário lá na Rússia, em vez de mandar um diplomata, conversar com o Putin. Depois onde teve a cúpula do Alasca, né? Entre o Putin e o Trump, né? A conversa. E disso aí surgiu várias promessas, até ridicularizando a imagem do próprio presidente, né? E veja como é interessante, né? Que as diretrizes e visão de uma área você consegue pegar e transpor ela para outra área de conhecimento. Eu sou um ferrenho defensor dessa interdisciplinaridade, né? A gente poder aprender mais de diferentes assuntos, né? Porque isso permite um leque maior da visão. Às vezes esse mesmo conceito que eu estou tratando, ele é tratado por algum outro livro. Se você souber, deixa no comentário o nome do livro, fala, ó, isso que você falou, compadre, tem tal livro que trata sobre política e o autor é tal que eu vou buscar procurar para me ler.
E eles vão ter abordagem diferente. Como tudo na área de programação, tecnologia é mais direta e objetiva, então a linguagem aqui ela acaba sendo curta e grossa. Que é, na minha opinião, um jeito que eu gosto e favorece bastante a minha visão de mundo. Na área de geopolítica, ela tem que ser uma coisa mais sofisticada, né? Quando vai ser abordado. Para que a pessoa que está entrando nesse mundo, desde o começo, já tenha um contato com um estilo mais diplomático de ser. Que é uma importância, né? Como seria dito assim na área de TI, a cultura da empresa, ou seja, a cultura da área. Uma pessoa que trata de política não pode ser uma pessoa turrona. Vamos dar um exemplo muito simples. Xi Jinping, ele é um líder forte, determinado, e ele não é turrão. Como eu falei num vídeo anterior, eu disse que apesar dele ter suas diferenças muito grandes com o Narendra Modi por causa da guerra da Caxemira, ele nunca ofendeu o presidente indiano. Enquanto que o Donald Trump foi lá e ofendeu o presidente indiano, deixando, ponhando em xeque anos e anos de parceria. Eu estou falando que o Trump é um péssimo presidente? Não. Vou colocar alguns pontos aqui interessantes. Ele está conseguindo fortalecer o dólar novamente com essas políticas dele. Só que daí tem uma frase que diz, né? Escolhas a gente faz o tempo todo. Depois nos resta apenas lidar com as consequências delas. E o Trump prioriza uma direção que, vão diga de passagem, é um tanto quanto diferente dos demais presidentes que antecederam a ele. Inclusive a própria política do Trump 1. Mas, assim, o futuro, como diria aqui na minha região, a Deus pertence, vamos observar os próximos passos. Mas se eu pudesse falar para você estudar conteúdo de outra área e você quiser ter interesse, esse é um bom livro para você ler. Eu quero agradecer a você pela visualização, pelo conteúdo, por você estar aqui assistindo, acompanhando o Geoprosa. Pedir desculpa por alguns erros de contexto. Eu tive um vídeo que eu fiz aí que depois eu percebi realmente que eu falei besteira porque eu estava tendo problema de enxaqueca no dia, minha cabeça ela bagunça muito. Quando eu tô tendo enxaqueca isso é muito forte. Quero pedir para vocês se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixa um comentário aí. Acompanhar nossas outras iniciativas, o podcast Prosa de Compadre, o canal Além da Quimera e o projeto Malaquias que trata de desenvolvimento pessoal. Um forte abraço e até mais.